Agora, o assunto é economia. O preço médio da gasolina subiu pela segunda vez em 15 dias, depois do reajuste anunciado pela Petrobras em 8 de julho. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o aumento na semana passou de 2,68%, com o produto sendo comercializado, em média, por R$ 6,13 o litro. Na segunda semana de julho, o valor do combustível já havia subido 12 centavos, chegando a R$ 5,09. Agora, o aumento foi de 16 centavos, o maior registrado no governo Lula III. Piotto, até convidei a nossa audiência no começo do programa para enviar um vídeo, porque nós queremos saber quanto está o litro da gasolina na cidade de quem nos acompanha todos os dias, porque realmente, segunda vez em 15 dias que o preço da gasolina sobe, aí o maior preço registrado no governo Lula III. E eu tenho que dar a notícia que o preço está represado ainda, porque essa foi a estratégia do governo, que é uma estratégia antiquada, que deu muito errado nesse país e trouxe muito problema, que é controlar o preço dos combustíveis via Petrobras para controlar a inflação. Esse preço está represado porque, se a gente olhar pelo preço de paridade, que é exatamente o que tem que ser praticado dentro da lógica da Petrobras, que é uma empresa com capital aberto ali, negociado na Bolsa, e foi a razão, inclusive, pela qual ela teve problemas desde o governo Dilma, que usava a Petrobras para controlar o preço, para controlar o combustível e, com isso, também a inflação. Este preço está defasado e esse aumento, em algum momento, vai ter que ser repassado. O governo está, digamos, colocando pílulas aí, mas esse preço é irreal. Mas vamos lembrar, então, de como resolver esse problema. E olha que lá foi muito mais grave. Logo depois, no pós-pandemia, você se lembra, em 2022 começou a guerra da Ucrânia, a invasão da Rússia no território ucraniano. Aquilo fez explodir o preço do petróleo no mercado internacional. A Petrobras, no governo Bolsonaro, tinha exatamente o respeito a essa questão da paridade. O presidente Bolsonaro, com muita frequência, reclamava disso, mas a equipe econômica tinha autoridade intelectual para dizer ao presidente: este é o caminho. O que fez o governo? Foi lá e zerou os impostos federais. Zerou os impostos federais. Negociou com o Congresso, já contei isso aqui essa semana, mas isso é sempre bom a gente contar. Foi lá e negociou com o Congresso uma redução do ICMS, que é o imposto dos estados. Com isso, segurou-se o preço do combustível, porque obviamente você repassa menos imposto. A economia cresceu, a arrecadação inclusive, a economia cresceu 2,9%. O Brasil foi tomado como exemplo, é importante citar isso daí. Este país dos trópicos do lado de baixo do Equador deu exemplo para o mundo de como sair da pandemia e superar o problema internacional, que nenhum dos dois era um problema e culpa dos brasileiros. Nós já erramos com política econômica doméstica. Dilma está aí para mostrar todos os erros crassos de política econômica doméstica. No caso da pandemia, que afetou o mundo inteiro, e da guerra da Ucrânia, nenhum é culpa dos brasileiros, como não é culpa exatamente da maior parte do mundo. Mas fomos vítimas. E o Brasil conseguiu encontrar uma saída. A economia cresceu e mais, olha que detalhe, a arrecadação federal cresceu acima da inflação e a arrecadação estadual dos estados também cresceu acima da inflação. Por quê? Porque a economia gira. Se a economia gira, imposto, é sempre bom citar, imposto é um percentual, é uma alíquota percentual. Se a economia cresce, você arrecada mais. A história de Laffer está explicada mais uma vez e deu certo aqui no Brasil, a ponto de termos sido apontados como exemplo no mundo de sair de uma pandemia que, convenhamos, não tem precedentes, e uma guerra do tamanho da Ucrânia naquele momento de pós-pandemia, já pegando o mundo numa situação difícil. O governo agora está preocupado, e a gente vai falar desse assunto daqui a pouco, em reonerar setores, por exemplo, que hoje têm o benefício da desoneração e que geram muita mão de obra, contratam muita gente. Uma vez que se for reonerado da maneira como o governo quer, o preço vai ser repassado, vai pressionar a inflação. Pressiona a inflação, lembra que o presidente Lula disse esses dias, o brasileiro está ficando mais gordinho porque o salário mínimo está ficando maior? Está corroendo o preço do salário mínimo. A começar do combustível, que o governo, claro, jamais vai propor uma, digamos, redução de impostos. Não é da ideia desse governo, aliás, ele só quer saber de arrecadar. Tanto que o ministro da Fazenda virou um meme, o meme do Tachad.
Carlo Cauti, também quero te ouvir. Recentemente tivemos aí a mudança no comando da Petrobras, com a Magda Chambriard assumindo aí a presidência. Acha que tem alguma relação com essa alteração de preços aí da gasolina, Cauti? O que a gente pode esperar aí de Magda Chambriard à frente da Petrobras? A gente pode esperar que ela tente reprisar o máximo possível essa gasolina, mas que vai ter que se render a um certo ponto, porque senão ela destrói a Petrobras, como fez a única outra mulher que presidiu a Petrobras, né, que foi indicada pela Dilma Rousseff, não pelo fato de ser mulher, mas pelo fato de ser incompetente, no caso, que foi a então presidente, agora até me esqueci o nome da então presidente da Petrobras, que veio durante a época da Dilma Rousseff, mas que deixou um desastre, transformou a Petrobras na 7ª maior empresa do mundo, para a empresa petrolífera mais endividada do planeta. Agora, Graça Foster, Carlo Cauti. Graça Foster. Oi? Graça Foster. Obrigado, Graça Foster. Estava refletindo aqui no desastre dos números, eu acabei esquecendo o nome. A Graça Foster foi o apocalipse da Petrobras, quase quebrou a Petrobras, e a Petrobras ficou tão endividada que a dívida dela chegou a colocar em risco o Brasil. O risco Brasil foi afetado pela dívida que a Petrobras contraiu para levar adiante essa política absurda de repressão dos preços durante o mandato de Dilma Rousseff. Agora, eu só queria comentar essa questão dos preços utilizando a seguinte frase, abre aspas, pelas minhas contas, só o preço da gasolina daria por 2 impeachments, fecha aspas. A gente poderia dizer que essa frase veio de algum político da oposição, mas o Binha já matou a charada, porque essa frase, na verdade, veio do próprio ministro da Fazenda, na época era só um candidato fracassado à presidência da República, Fernando Haddad, que escreveu isso no dia 22 de agosto de 2021. Pelas minhas contas, só o preço da gasolina daria para 2 impeachments. Eu assino embaixo, Haddad. Acho que no dia 24 de julho, aliás, 25 de julho de 2024, o preço da gasolina daria sim para 2 impeachments contra o presidente atual. Porque o desastre que a gente está vendo no Brasil é também por causa dessas políticas completamente equivocadas do atual governo. Mas também temos, por outro lado, um comentário que poderíamos fazer, seguindo a onda da grande mídia, né, da grande imprensa. A última vez que houve um aumento tão expressivo do preço da gasolina foi quando o governo retirou a desoneração, ou seja, a eliminação de impostos, né, decidida pelo então governo Bolsonaro, como o Piotr estava lembrando, durante a guerra da Ucrânia, né, o preço explodiu. O que o Bolsonaro fez? Tirou impostos para tentar manter o preço mais acessível, mais abordável. O que o governo Lula fez? Botou imposto novamente sobre a gasolina. E teve uma importante jornalista de uma importante rede que disse, abre aspas, o preço da gasolina subiu, mas entenda como isso é bom para você, fecha aspas. Então, eu me junto a esse coral dizendo, o preço da gasolina subiu de novo, mas entenda como isso é bom para você, vírgula, eleitor do PT.